Muito feliz por você estar aqui. Já aproveita, se inscreve no canal, ative as notificações e toda semana vai ter a continuidade da nossa série Propósitos e vamos ter também outras mensagens como músicas, clipes. Então já aproveita, se inscreve no canal, tem muitas mensagens legais aqui. Estão todas aqui no nosso canal, nas nossas playlists, então fica à vontade e assim vocês vai estar ajudando a gente a crescer aqui nessa plataforma. Vamos para a mensagem. É o nosso terceiro personagem que nós vamos conhecê-lo nesse momento. Livro de Atos, capítulo 20 e o verso 24. Diz assim: mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus ou do Evangelho. Quem é esse homem? O apóstolo Paulo, ou também conhecido como Saulo de Tarso. Ele foi chamado por Deus para um propósito específico: anunciar a mensagem do Evangelho aos gentios. Mas antes, se a gente voltar na história de Paulo, um cara totalmente estudioso, conheceu Jesus, viu seus caminhos, viu os apóstolos andando com Jesus, os seus ensinamentos, quem sabe viu muitas curas, milagres, mas ele não acreditava que aquele homem ali era o Messias. É tanto que após a morte de Jesus, ele começou a ficar revoltado com os apóstolos, porque eles começaram a pregar que Jesus estava vivo, ele vive, ele reina e reinará para todos sempre. Amém. Então Saulo começou a se incomodar com a mensagem, começou a se incomodar e começou a perseguir os cristãos. Só que quando ele chega na estrada de Damasco, quem aparece para Paulo? O próprio Senhor Jesus Cristo aparece para ele e faz uma pergunta: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele responde: quem é o Senhor para que eu nele creia? E aí Jesus se apresenta. Saulo não estava sozinho, ele estava com dois dos seus discípulos. Estes agora, assustados, ficam quietos e não percebem quem estava ali. E Saulo agora ele fica cego. E a Bíblia fala que ele ficou cego por 3 dias. Nesse período eu tenho certeza que Saulo pôde refletir em toda a sua vida, seu propósito, todas as pessoas que ele tinha afetado, todas as pessoas que morreram, que foram presas. Começa a ver arrependimento e Paulo começa a confessar a Deus toda a sua vida, se arrepende enquanto está ali cego. Só que Deus agora ele chama um profeta que existia na cidade de Damasco, chamado Ananias. E na profecia o Senhor aparece para ele e fala: eu quero que você vá no lugar tal, na casa do homem tal, e lá vai ter um homem que foi escolhido por mim. E eu quero que você vá lá e anuncie uma mensagem para ele, que eu tenho um chamado para ele. O profeta fica meio receioso. Por quê? Saulo estava perseguindo e matando cristãos. Então, não, Senhor, como pode? Mas olha só o que o Senhor falou ao seu profeta. O verso 15 de Atos Apóstolos, capítulo 9, verso 15, diz assim: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, os gentios, aos reis, aos povos de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo que ele terá de sofrer por minha causa. Saulo foi chamado por Deus para um propósito específico. Deus tinha um propósito na vida de Saulo, assim como tinha na vida de Davi, na vida de José, na vida do Odak, na sua vida e na minha vida. E esse propósito começava a se cumprir a partir desse chamado. O profeta aceita o chamado de Deus, vai até a casa e ali opera um milagre. Saulo volta a enxergar, é batizado e a Bíblia fala que a partir daquele momento ele se torna um homem cheio do Espírito Santo. Amigo, sai da frente, porque ele agora não vai parar, ele não vai parar até o dia da sua morte.
Saulo de Tarso, que se torna Paulo, se converteu, entendeu quem era Jesus na sua vida e o quanto esse Jesus, esse evangelho poderia alcançar outras pessoas. Ele não conseguia mais ficar calado, agora ele queria falar do encontro que ele teve naquela estrada. Porque imagina, ele não está vivo, ele não está vivo, ele não está vivo, ele não está vivo, parem de falar dele. E ele aparece para ele. Ele mesmo viu com seus olhos a glória de Deus. Paulo foi transformado ao contemplar a glória de Deus. O próprio Cristo veio até ele. Eu não sei o que está faltando, mas espere em Deus que a glória de Deus também toque na sua vida, para que você compreenda que Deus tem um propósito para você, um chamado. E olha só o que ele disse em Atos 20, verso 24. Nem eu mesmo dou valor à minha própria vida. Ele não é um suicida, mas é um cara que, se fosse confrontado para escolher entre o certo e o errado, ele ia escolher a morte. Nem eu mesmo eu dou valor à minha própria vida. O importante para mim hoje, ele dizendo, é completar a missão que o Senhor Jesus me enviou. Qual era a missão? Pregar as boas novas aos gentios. E Saulo viveu por um propósito e morreu por esse propósito. E vai receber a eternidade porque viveu o seu propósito aqui na terra. E Jesus quer levantar homens, mulheres, jovens, crianças nesse tempo, nessa geração, para concretizar também os seus propósitos nessas vidas. E eu tenho certeza que Deus também quer concretizar o seu propósito no seu coração e na sua vida. Como está o seu coração hoje? Quão perto você está de Deus? A partir do momento que você entende que o chamado está ligado a relacionamento com Jesus, eu sou chamado, eu crio um relacionamento com Jesus, esse relacionamento me leva ao nível de intimidade com Ele, e aí eu me torno um homem como Paulo, ousado. Eu não tenho medo de nada, nem de ninguém, porque eu vou em nome do Senhor Jesus e vou pregar as suas verdades. Há uns anos atrás, muito tempo atrás, eu tive a oportunidade de estudar a Bíblia com um dos meus vizinhos. A gente estudou a Bíblia junto, ele começou a ir para a igreja, mas no momento que eu percebi, ele já estava afastado, começou a se envolver com algumas coisas erradas, e infelizmente foi preso e pegou cerca de 10 anos de cadeia. Enquanto ele estava preso, eu tive a oportunidade de mandar pelo seu pai, que ia visitá-lo, um presente. Eu mandei a Bíblia. E graças a Deus a Bíblia entrou, mas entrou sem a capa. E essa Bíblia, ao ter contato com esse jovem, começou mais uma vez a tocar no seu coração, na sua vida. E um dia eu estava em casa e eu recebi uma carta em folha de almaço desse jovem. E ele começa a carta dizendo: a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu vizinho Odak. E a mesma palavra dele, as mesmas palavras de Paulo. Paulo gostava muito de usar esse termo, né? A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. E quando ele me escreve esse início de carta, eu comecei a chorar e a entender que o Espírito Santo já estava trabalhando no coração desse jovem lá dentro da cadeia. Porque o Espírito Santo, ele vai, não importa o lugar. E quando o Espírito Santo toma posse do coração, ele transforma a vida. E o Espírito Santo começou a trabalhar na vida desse jovem. E ele coloca na carta: eu estou estudando a Bíblia aqui todos os dias, eu estou pregando o Evangelho aqui dentro, eu estou aprendendo mais sobre Jesus, eu estou fazendo de novo os estudos bíblicos que a gente já tinha feito. Quando eu sair daqui eu quero ser um jovem diferente. Hoje o Lucas está livre e eu louvo a Deus por isso. É um jovem trabalhador, está com a sua casa, com a sua família e não quer saber mais de nada daquilo que ele fazia no passado. Hoje ele tem 3 empregos, hoje ele trabalha, hoje ele tem ido na igreja. Hoje ele está tendo a sua vida novamente resgatada e transformada pelo poder do Espírito Santo, porque ele está dando uma nova chance para que Deus possa escrever a sua história de novo. E possa ser que eu esteja falando para jovens que passou pelo que Lucas passou, ou quem sabe estão parados no tempo. Porque como eu falei no início, na primeira mensagem, Deus tem um plano para você, uma linha reta, traçada. E nessa linha já tem a pessoa certa, tem o trabalho certo, tem a faculdade certa, mas muitas vezes a gente não acredita nesses propósitos. Muitas vezes é até difícil para escolher. Por isso que eu te convido hoje para você entender que Deus tem o melhor para você. Se conecte a Ele por meio de um relacionamento genuíno com Ele, para que através desse relacionamento a gente cresça em espiritualidade e a gente possa compreender e ouvir a voz de Deus dizendo: Odak, é por aqui, é por esse caminho. Jovens, é por este caminho.
E eu louvo a Deus porque hoje o Lucas está tendo a sua vida, a sua trajetória, os seus propósitos escrito mais uma vez por Deus. E você? O que precisa acontecer na sua vida para você entender que Deus tem um propósito para você, para sua casa e para sua família? Que Deus, através dessa mensagem, de um jovem que era totalmente contrário àquela mensagem, que acordou, despertou, entendeu a mensagem, pregou com ousadia, Paulo, possa despertar o meu e o seu coração para entender que Jesus quer nos usar nesse tempo, nessa geração, para anunciar esse mundo que Jesus está voltando. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua mensagem. Essa palavra mexe muito, Pai, ao meu coração, espero que mexe muito ao coração desses jovens. Um jovem tomar a decisão de viver por um propósito, como Paulo viveu, é tão difícil. Mas nos dê coragem para ser homens, jovens, mulheres, crianças, que sejam ousados como Paulo foi e que preguem esse evangelho sem medo, com coragem e com ousadia. Nos abençoe, Pai. Nos dê essa determinação e concretize, por favor, os seus propósitos em nossa vida. É o que eu te peço e agradeço em teu nome, Jesus. Amém. Obrigado por você ter ficado até aqui. Assista mais vídeos em nosso canal e até o próximo episódio da série Propósito. Tamo junto. Um abraço.